Tem uma coisa que os heróis modernos perderam e quase ninguém parou para nomear. Não é força e nem carisma, muito menos um roteiro bem escrito, mas um tipo de peso moral. Aquela sensação de que as escolhas do herói custam alguma coisa, que existe uma linha que ele não cruza. Não porque não pode, mas porque decidiu que não vai. E que essa decisão, repetida toda vez que tudo ao redor pede o contrário, é o que separa um herói de um homem com superpoderes. Hoje em dia, essa distinção foi ficando cada vez mais rara. Os heróis foram ficando mais sombrios, mais dispostos a cruzar linhas, mais parecido com os vilões que combatem. E o público foi aplaudindo, porque no fundo, uma parte da gente acha que talvez eles estejam certos. E é exatamente essa parte que Superman contra Elite resolve colocar em julgamento. Então, se você quer saber o que eu tenho para dizer sobre isso, senta aí, porque agora você está no Universo Cristão Geek, onde a cultura pop e a teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou a Alia, a clériga mais fofa da equipe, e hoje a gente vai falar sobre justiça, sobre o preço de uma vida e sobre por que o Superman pode ser um dos personagens mais cristãos que a ficção já criou. Mas antes da gente começar, deixa o like, o seu hype, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo que acha que herói que não mata é herói fraco. Pode ser que esse vídeo mude a opinião dele. Agora sim, vamos nessa! Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar na animação. Quando foi a última vez que a morte de um personagem numa série de heróis te afetou de verdade? Não aquela coisa de, que pena. Tô falando de afetar mesmo, de fazer sentir o peso daquilo. Porque se você assiste esse tipo de conteúdo com frequência, provavelmente faz um bom tempo que esse tipo de coisa aconteceu. E não é por acidente. Personagens morrem com tanta facilidade hoje em dia, com tanto peso zero, que o espectador simplesmente parou de sentir. Mas alguém morreu. Só mais uma terça-feira comum em Metrópolis. E o problema não é a morte aparecer nas histórias. O problema é o que acontece quando ela aparece sem custo real. Quando vira ferramenta de roteiro, solução fácil e recurso para gerar impacto sem construir nada de verdade. Porque quando a morte perde o peso na ficção, algo muda na forma como a gente pensa sobre a morte fora dela também. A gente começa a achar que eliminar é simples, que tirar uma vida é uma resposta limpa para um problema complicado. E é exatamente essa lógica que Superman contra Elite coloca em julgamento. Se você morou em uma caverna nos últimos 20 anos e não sabe do que eu tô falando, Superman contra Elite é uma animação de 2012 baseada numa HQ de Joe Kelly de 2001. E o título original dessa HQ já é a provocação por si só. O que há de tão engraçado sobre a verdade, justiça e o jeito americano? No Brasil, o jeito americano foi mudado para futuro melhor, mas a tradução literal é essa aqui mesmo. Mas parafraseando o título, o que tem de engraçado na verdade, na justiça, é um jeito certo de fazer as coisas. Os anos 90 nos Estados Unidos foram marcados por um pico histórico de crimes violentos, e isso criou um clima cultural muito específico. A sociedade americana estava com medo, com raiva e cada vez mais aberta à ideia de punição máxima e tolerância zero. Quanto mais dura a resposta, melhor. E isso aparecia em todo lugar, inclusive nos quadrinhos. Os heróis mais letais, mais sombrios, mais dispostos a cruzar linhas eram os mais populares. É nesse contexto que Joe Kelly escreve uma história onde o Superman, com todos os seus valores de não matar, de acreditar na reabilitação, nas segundas chances, começa a parecer ridículo para todo mundo ao redor. E a resposta que o mundo dava era direta. Porque o mundo é cruel. Os vilões continuam voltando e o Superman fica prendendo gente que escapa e mata de novo amanhã. Para muita gente, isso não é heroísmo, é ingenuidade com capa. É nesse mundo que a Elite aparece.
A Elite é um grupo de super-heróis com uma filosofia simples. Vilões não se reabilitam, prisões não funcionam. O único jeito de garantir que um monstro não volte a matar é garantir que ele não volte. Pronto. O líder é Manchester Black, um britânico, telepata, carismático e com uma raiva do mundo. E aqui tá a primeira coisa importante que a história faz. Ele não é um vilão idiota. Ele tem lógica, tem ideias e tem bons argumentos que fazem tanto sentido que as pessoas simplesmente concordam com ele. E no fundo concordam mesmo, até hoje. Enquanto o Superman prende o Caveira Atômica pela 10ª vez e o mundo assiste frustrado, a Elite aparece e resolve o problema de vez. E as pessoas aplaudem nas ruas, nas redes, nas casas e nos programas de opinião, o que gera uma precisão desconfortável. Finalmente, alguém fazendo o que precisava ser feito. É o que eles dizem. E Superman fica sozinho do outro lado, defendendo valores que o mundo decidiu que são antiquados, que são ingênuos, que são, como Manchester Black diz pra ele diretamente, uma piada. E eu preciso ser honesta aqui por um segundo. O argumento da Elite não é irracional. Dentro de uma lógica onde o que importa é resultado, onde o critério moral é o número de vidas salvas, matar um vilão que vai escapar e matar de novo tem uma coerência fria e difícil de refutar só com boa vontade. Black coloca isso na mesa sem rodeio. Por que vocês não podem matar e se chamar de heróis? Seu governo faz isso o tempo todo. E essa resposta incomoda, porque como observação empírica não está errada. Governos matam, guerras matam. Pena capital existe em vários países com aprovação popular. A ideia de que tirar uma vida pode ser justificada pela proteção de outras não é radical. Tem milênios de histórias filosóficas e políticas por trás. Então por que o Superman discorda? E mais importante, por que ele está certo em discordar? Porque o Superman não é ingênuo. O filme deixa isso claro desde o começo. Ele sabe que o Caveira Atômica vai escapar. Sabe que os vilões voltam. Sabe que a frustração das pessoas é legítima. E que a dor das vítimas é real. O que ele entende, e que a Elite não consegue ver, é que uma justiça construída exclusivamente sobre a dor de quem sofreu não é mais justiça. É vingança com uniforme de herói. E vingança tem um critério de parada. Ela se expande, se legitima, encontra novos alvos. O que começa como vamos eliminar os monstros, inevitavelmente chega num ponto onde alguém precisa decidir quem é o monstro suficiente para merecer eliminação. E essa decisão fica nas mãos de quem tem mais poder. A Elite começa matando vilões declarados, mas quando os líderes de 2 países em guerra são assassinados por eles como solução diplomática, a lógica se revela completa. Se você aceita que poder justifica a eliminação, você aceitou que quem tem o poder decide quem merece existir. E aí, o problema não é mais o vilão, é quem está segurando o critério. E então vem a cena que faz dessa animação uma das mais inteligentes já feitas sobre esse tema. Quando a Elite decide que o Superman é o próximo obstáculo, que a era do herói antiquado acabou, ele não foge e nem negocia. Ele não perde tempo dando outro discurso sobre valores. Ele finge ser derrotado e depois mostra o que é virar o que eles pediram. Na batalha final, Superman aparece diferente, mais violento, mais frio, mais disposto a ir até o fim. Ele derrota os membros da Elite um por um com uma brutalidade que deixa o espectador desconfortável e deixa Black com medo pela primeira vez na vida. E quando Black finalmente está na sua frente, sem poderes, esperando apenas o golpe final, Superman para e explica o que aconteceu. Ele mostra que ninguém morreu de verdade e que cada membro da Elite foi neutralizado com precisão cirúrgica.
O que o mundo acabou de assistir foi uma demonstração calculada do que acontece quando um ser com o poder do Superman decide que matar é aceitável. Na HQ Superman diz algo interessante nesse momento. Isso é o que vocês pediram. Isso é o que acontece quando alguém com poder real decide que tem o direito de ser juiz, júri e carrasco. Eu fiz isso sem matar ninguém, mas o próximo que tiver esse poder e essa filosofia, você acha que vai ter o mesmo critério que eu? Para um segundo e pensa no peso disso. Esse não é só o argumento mais inteligente que a animação poderia fazer. É o argumento mais honesto que qualquer história sobre pena de morte pode fazer. Porque ele não discute a teoria, ele mostra a prática e deixa a pergunta no ar para você responder. Porque a discussão que esse filme coloca na mesa não é sobre heróis em quadrinhos, é sobre como a gente constrói critérios de justiça e o que acontece quando esses critérios são construídos exclusivamente sobre dor e medo. A demanda por punição máxima em qualquer sociedade nunca surge do nada, ela surge de vítimas reais, de crimes reais, de uma sensação legítima de que o sistema não está funcionando. E a resposta fácil, a resposta que a elite representa, é sedutora exatamente porque endereça a dor sem endereçar a raiz. Mas existe uma pergunta que essa resposta nunca consegue responder satisfatoriamente. E quando o sistema errar? Porque sistemas erram, julgamentos erram, pessoas inocentes são condenadas às vezes. E isso nem é teoria, é estatística documentada em qualquer país que aplica pena capital. E a morte não tem recurso. Quando você aceita eliminação como solução, você aceita que os erros do sistema são irreversíveis. E aí, a pergunta não é mais sobre o culpado, é sobre o inocente que o sistema vai chamar de culpado. Toda essa discussão é uma filosofia legítima e necessária, mas existe uma pergunta mais funda que a filosofia sozinha não consegue responder completamente. Não é matar resolve, é o que uma vida vale. E dependendo de onde você parte para responder isso, tudo muda. Se vida é só matéria orgânica sem fundamento transcendente, o argumento mais comum tem uma força difícil de refutar. Vidas têm valor relativo. Eliminar uma para salvar várias pode ser calculado como positivo e até aceitável, mas tem uma afirmação que está na base da tradição cristã e que o Superman, como personagem, encarna de forma quase alegórica, que muda o fundamento inteiro dessa discussão. Deus criou o homem à sua imagem. Palavras que estabelecem que o valor humano não é relativo, não é calculado, não é condicional ao comportamento. Ele é dado, é inerente, é anterior a qualquer coisa que a pessoa faça ou deixe de fazer. E isso tem uma consequência direta que nenhum argumento puramente filosófico consegue gerar sozinho. Se toda a vida humana carrega a imagem de Deus, incluindo a vida do pior criminoso que você consegue imaginar, então tirar essa vida não é só uma decisão política ou estratégica. É uma decisão sobre o que você acredita que a imagem de Deus vale. Superman entende isso intuitivamente, mesmo sem vocabulário teológico. Quando ele diz que vai continuar lutando pelos sonhos de um mundo digno e justo, ele está dizendo que nenhuma vida é descartável como meio para um fim, mesmo que esse fim pareça bom. Não porque é ingênuo, porque é o único fundamento que impede que o critério de quem mereça existir fique nas mãos de quem tem mais poder. Porque enquanto o poder está do seu lado, ver o outro morrer pode parecer justiça poética. Mas e se o poder estiver contra você? Essa justiça ainda vai ser poética? No final, Black não é derrotado fisicamente, ele é derrotado moralmente. E a derrota dói de um jeito que nenhum soco poderia causar. Porque o que Superman fez foi mostrar que a lógica dele, levada até o fim, produz exatamente o monstro que ele dizia estar combatendo.
O mundo que a elite queria construir é um mundo onde o único freio é o caráter de quem está no topo. E caráter não é garantia, nunca foi. A única garantia possível é um princípio que não depende do julgamento de quem está executando. Um princípio que diz que certa linha não pode ser cruzada. Não porque não seria conveniente cruzá-la, mas porque o que está do outro lado não cabe a nenhum humano decidir. E é exatamente aqui que a Bíblia entra. Não como enfeite, mas como fundamento. Porque a pergunta que Black nunca consegue responder satisfatoriamente é simples. Quem te deu o direito? Quem te autorizou a decidir que aquela vida chegou no fim? Que aquela pessoa não tem mais chance? Que o custo de mantê-la viva é alto demais para valer a pena? A tradição cristã tem uma resposta muito clara para isso. E ela não começa com lei nem com filosofia. Ela começa com uma afirmação sobre o que uma vida é. Ela é a imagem de Deus. Isso não é poesia. É uma declaração de propriedade. Cada vida humana, incluindo a do pior criminoso que você consegue imaginar, carrega algo que não pertence a nenhum outro ser humano dispor. Não pertence ao Estado, não pertence à vítima, não pertence ao herói mais poderoso do mundo. Se a vida é criada à imagem de Deus, então tirar essa vida é uma decisão que ultrapassa qualquer autoridade humana. Não importa quão legítima, quão justa, quão bem intencionada ela seja. É por isso que o Superman não mata. Não só porque é estrategicamente perigoso, não só porque sistemas erram e inocentes podem ser condenados, mas porque ele entende, instintivamente, que existe uma linha que nenhum ser humano tem o direito de cruzar sozinho. E essa convicção, no mundo que pede sangue e chama isso de justiça, é o ato mais corajoso que um herói pode praticar. E é fatalmente cristão, dar a outra face. Superman não é herói porque é mais forte que todos. É herói porque, sendo mais forte que todos, escolheu não usar essa força para decidir quem merece existir. E essa escolha, repetida toda vez que ele prende em vez de eliminar, toda vez que aposta na restauração em vez da execução, é a única coisa que separa um herói de um tirano com boa intenção. Então é isso. Se você ficou até aqui, obrigada. De verdade. Esse não é um tema fácil de sentar e ouvir, porque em algum momento ele para de ser sobre o Superman e começa a ser sobre a gente. E aí eu até entendo do povo querer sair arremessando o celular pelos ares, enfim. Se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações de vídeos novos. Para um canal independente como o nosso, é isso que mantém a conversa viva. E olha, tem muita conversa ainda, viu? A gente também tá com uma campanha na vaquinha para melhorar a produção do canal. O Pix tá aparecendo na tela aqui agora e também tá na descrição. Qualquer valor ajuda e é recebido com muito carinho por nós. Um agradecimento especial para quem já faz parte dessa história: Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Matheus, Raquel, Vinícius e William. Vocês são parte do motivo pelo qual esse canal continua existindo. Muito obrigada de coração, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e até a próxima!